Graça e paz, meu irmão, mais uma vez, graça e paz, irmã Vanessa, graça e paz, irmã Fernanda, não é? Tem alguns irmãos já estão nos acompanhando aqui, não dá para falar todos, porque não são todos que aparecem para mim. Graça e paz, irmã Sandra, né? Graça e paz aí aos irmãos que estão chegando para a gente poder acompanhar aí essa transmissão em nome de Jesus. Graça e paz, irmã Ieda, está aparecendo a fotinha da irmã Ieda aqui para mim também. Que o Senhor continue abençoando na vida de cada um dos irmãos, amém? Não se esqueça de compartilhar essa transmissão para que esta palavra alcance mais pessoas. Irmãos, hoje nós estamos aqui no nosso culto de estudo bíblico. O nosso tema de hoje é louvor. Hoje a gente vai falar um pouco a respeito de louvor, né? Dentro do tempo que nós temos aqui, nós vamos abordar aquilo que vem surgindo aí no nosso coração, aquilo que o Senhor colocar no nosso coração a respeito dessa palavrinha tão complexa e tão grande, né, que é o louvor, amém? Graça e paz, irmã Michele Miranda, que o Senhor te abençoe também em nome de Jesus. O nosso texto base, meu irmão, para a gente poder dar início a esse estudo bíblico aqui, está no Salmo, né? Pegue aí a sua palavra de Deus, a sua Bíblia, para que você acompanhe a leitura junto comigo, e eu vou estar lendo o Salmo de número 148. Nós vamos estar fazendo a leitura do Salmo de número 148, amém? Em nome de Jesus. O texto do Salmo 148 diz assim: Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o em todas as suas hostes, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o o céu dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem eles o monte do Senhor, pois ele deu ordem e logo foram criados. Também ele estabeleceu para todo sempre e lhes fixou um limite que nenhum deles ultrapassará. Louvai ao Senhor desde a terra, vós monstros marinhos e todos os abismos. Fogo e saraiva, neve e vapor, vento tempestuoso que exulta a sua palavra, montes e todos os outreiros, árvores frutíferas e todos os credos, feras e todo o gado, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, mancebos e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é excelso, sua glória é acima da terra e dos céus. Ele também exalta o poder do seu povo e o louvor de todos os seus santos. Dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado, louvai ao Senhor. Deus, esta é a tua palavra que foi lida e será ministrada aos nossos corações, e a nossa oração é para que através dela o teu Santo Espírito possa falar conosco nessa noite, e mais uma vez o teu nome seja santificado no nosso meio, em o nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Meu irmão, eu estou sem máscara, né, porque estou aqui na igreja sozinho, então não há necessidade do uso de máscara, né? Eu estou deixando aqui esse aviso, porque às vezes você vê o pastor está na igreja, está sem máscara, mas não tem ninguém comigo, a gente está aqui apenas para essa transmissão ao vivo, para alcançar aí o coração dos irmãos através desta palavra, em nome de Jesus, amém? Como dito anteriormente, no nosso culto de domingo, e também tem o tema aqui embaixo dessa transmissão, o nosso assunto de hoje é louvor, né? Vamos começar aí a abordar o louvor em diversos aspectos, né? Talvez a gente consiga falar um pouco sobre o ministério de louvor na igreja, sobre o nosso louvor dentro de casa, sobre essa palavrinha louvor. Então é o nosso assunto aí de hoje, em nome de Jesus, amém? Sempre na terça-feira a gente tem separado assuntos aí que geralmente nós discutiríamos, né? Abriríamos aí para perguntas,
abriríamos para questionamentos, para que alguém possa somar com mais alguma coisa. Então, ou seja, é um culto de estudo bíblico, né? Se é um culto de estudo bíblico, isso quer dizer que nós vamos pegar aí assuntos mais fortes, né? Assuntos mais presentes aí dentro da palavra do Senhor. Amém? Então, como dito, o nosso tema de hoje é louvor e nós lemos aqui um salmo que nos ensina um pouco a respeito de louvor, né? É importante lembrar que o livro de Salmos é o livro que mais tem louvores dentro da palavra de Deus, né? São várias canções, inúmeros louvores que são cantados ou entoados aqui dentro do livro de Salmos, e algo me chama a atenção dentro desse texto que nós lemos. Os Salmos, melhor dizendo, a partir do 146, todos começam com esta frase: louvai ao Senhor. O Salmo 146 começa: louvai ao Senhor, ó minha alma, louvai ao Senhor. O 147 começa assim: louvai ao Senhor porque Ele é bom, cantar louvores ao nosso Deus, pois lhe é agradável e decoroso é o louvor. Salmo 148, que é o que nós lemos: louvai ao Senhor desde o céu nas alturas. O Salmo 149, louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na Assembleia dos Santos. E o 150, louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Todos os 146, 147, 148, 149, 150, ou seja, os 5 últimos salmos do livro de Salmos começa com essa expressão sobre louvar ao Senhor. O louvor, ele ocupa um papel importantíssimo na vida do crente, né? Muitas vezes eu tenho certeza que você já ouviu comparações sobre louvor e adoração, e eu quero começar falando a respeito dessa comparação, porque às vezes nós fazemos a comparação de forma certa, mas aplicamos essa comparação de forma errada, porque existe uma diferença entre louvor e adoração, né? Quando nós falamos de louvor, e o nosso assunto aqui hoje é louvor, nós estamos falando de quando nós rendemos graças ao Senhor, né, por aquilo que Ele é ou por aquilo que Ele faz. É o que difere o louvor da adoração. Quando nós falamos de adoração, nós estamos rendendo graças ao Senhor por aquilo que Ele é. A adoração, geralmente, nós estamos falando de algo mais profundo, de algo mais íntimo, não é? Quando nós falamos de adoração, nós estamos falando de algo que é mais profundo, de algo que é mais íntimo, de algo que acontece dentro do interior do homem e não no exterior do homem. Quando nós falamos de adoração, nós estamos falando de render vida, de render profundidade, né? De render graças a Deus sem motivo externo algum, pelo simples fato daquilo que Ele é. Quando nós fazemos isso, nós estamos adorando. Então é claro que quando nós fazemos isso, quando nós adoramos ao Senhor, nós estamos indo mais profundo no nosso relacionamento com Deus. Quando nós estamos falando de adoração, nós estamos falando de algo que é concernente apenas ao nosso Deus. A Bíblia, ela vai contra qualquer outro tipo de adoração que não seja direcionada ao nosso Deus. Quando nós falamos de adoração, a Bíblia é bem criteriosa. O nosso Deus, na verdade, Ele não aceita que a adoração dos seus servos ou do homem seja atribuída, seja dada a algum outro ser, seja espiritual ou terreno, que não seja a Ele. Quando nós falamos de adoração, nós estamos falando de algo que deve ser única e exclusivamente dedicada ao Senhor. A nossa adoração, ela não pode ser a outros deuses, a nossa adoração, ela não pode ser a outras coisas terrenas, ela não pode ser a outro ser que não seja ao nosso único e verdadeiro Deus. Amém? Então, ou seja,
Quando falamos de adoração, estamos falando de algo mais profundo. E logicamente, então, nós entendemos que a adoração, nós vamos concluir isso, às vezes até de forma errada, mas só por essa fala nós já poderíamos concluir que a adoração é mais importante do que o louvor, né? Por quê? Porque ela tem exclusividade. Por quê? Porque Deus tem ciúme dela. Por quê? Porque o Senhor não aceita dividir essa adoração com ninguém. Porque o Senhor, Ele quer exclusividade na adoração. Então, logo nós aprendemos que adorar, ele aparentemente é superior ao louvor, né? Quando nós falamos de adoração, nós estamos falando de algo que é mais profundo, de algo que é mais íntimo e de algo que acontece dentro do nosso interior. A adoração, por exemplo, ela não requer artifícios externos, ela não requer ações exteriores para que ela possa acontecer. Porque a verdadeira adoração acontece dentro do homem. Quando nós falamos a respeito de adoração, é impossível não citar o Evangelho de João, capítulo 4, que é o discurso do Senhor Jesus com a mulher samaritana, né? Onde a mulher relaciona a adoração a lugares externos, como o Monte Geazi e o Templo de Jerusalém, né? Ou seja, Senhor, não sabemos onde adorar. Se é no monte, como ensinam os nossos pais samaritanos, se é no templo, como ensinam vocês judeus, mostra-me, pois, onde é o lugar da adoração. E Jesus fala para você, olha, quando eu falo de adoração, não é nem no monte, nem no templo, mas os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Por quê? A adoração, ela independe dessa manifestação externa. A adoração, ela independe de um local físico, porque nós estamos falando de algo mais profundo, de algo mais íntimo, de algo maior diante do Senhor. Então nós já aprendemos que desde já precisamos viver em constante adoração, porque na verdade, quando falamos de adoração, essa é a adoração que Deus espera de cada um de nós, a adoração profunda, a adoração constante, né? Aquela adoração que nos leva para mais perto do Senhor. Então, falando aí um pouco a respeito de adoração, nós agora encontramos também o louvor, né? Dentro dessa primeira comparação que nós sempre fazemos, né? Então, ou seja, agora nós vamos começar a falar a respeito do louvor, amém? Quando nós falamos de louvor, embora a comparação com a adoração elevou o negócio num patamar mais alto, isso não quer dizer que o louvor deve ser deixado de lado, entende? Isso não quer dizer que o louvor deve ser deixado de lado. Tipo assim, geralmente a gente vê, eu mesmo já aconteceu comigo pregando ou mesmo assistindo alguém pregar, que ele fala assim, vamos falar sobre louvor e adoração. Não, louvor é quando a gente adora a Deus por aquilo que Ele faz. Não, adoração é quando a gente adora a Deus por aquilo que Ele é. Então nós devemos adorar, né? É claro que nós devemos adorar. Mas isso não significa que nós devemos deixar o louvor em segundo plano ou considerar o louvor como menor do que a adoração. Não, isso não quer dizer isso. Eu não posso entender que agora eu vivo adorando e não preciso mais do louvor. É uma decisão errada quando nessa comparação nós exaltamos a adoração e esquecemos do louvor, não é? Porque se na adoração eu adoro a Deus por aquilo que Ele é, no louvor eu vou adorar o Senhor por aquilo que Ele faz. Se na adoração eu rendo graças a Deus por aquilo que Ele é, independente do que Ele faça, no louvor eu vou render graças a Deus por aquilo que Ele faz. Então, ou seja, para a gente poder entender, eu tenho que render graças a Deus independente do que Ele faça. Isso se chama adoração. Mas eu também preciso render graças a Deus por aquilo que Ele faz. Isso se chama louvor. Está dando para entender direitinho? Ou seja, Deus vai fazer na sua vida. Você não serve a Deus por aquilo que Ele faz, mas isso não quer dizer que Ele nunca vai fazer nada na sua vida. Deus vai fazer coisas na sua vida, e quando Deus fizer coisas na sua vida, você vai precisar usar essa ferramenta
tão importante dentro da Bíblia, chamada louvor. Quando nós falamos de louvor, nós estamos falando de algo, assim como na adoração, extremamente importante. Por quê? Em primeiro lugar, Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Quando Deus cria o homem, há um propósito específico de louvor dentro dessa criação, não é? Não que Deus estivesse se sentindo sozinho, porque se nós partiríamos para uma teoria teológica não muito boa, Deus não estava se sentindo sozinho no universo, mas quando Deus cria os anjos, né, ele cria os anjos primeiro. Quando Deus cria os anjos, Deus quer ser louvado e Deus quer ser servido, não é? Ou seja, havia um serviço que Deus gostaria que fosse executado, então ele vai lá e cria os homens, né, de forma imediata, ou seja, ele dá uma ordem e todos os anjos aparecem num número específico, que a Bíblia não cita qual, mas usa a expressão milhares de milhares, né? Então, quando Deus cria, ele cria um número X, que são milhares de anjos. Esses anjos não se reproduzem, esses anjos não morrem, né? Isso é importante mencionar. Ou seja, esses anjos não se casam, não se dão em casamento, não têm filhos anjinhos, né? Eles foram criados numa estatura, de uma forma, e todos eles não passaram daquele número, né? Anjos não morrem, não são destruídos, o mesmo número de anjos que Deus criou lá antes da criação do universo, esse mesmo número de anjos permanecerá eternamente, né, independente do número que seja ou do que tenha acontecido com eles no meio desse caminho, o número de anjos continuará sendo o mesmo, né? Esses anjos não morrem porque eles são seres espirituais, né? Eles são seres celestiais, eles são espírito, e espírito não morre, né? Porque aí é um pensamento teológico. Deus é espírito, então se um espírito, mesmo sendo um anjo, morresse e Deus também é espírito, seria possível então a morte de Deus. Então, ou seja, anjo não pode morrer, anjo não pode ser destruído, porque se em algum momento um ser espiritual, que é um anjo, pudesse ser destruído, Deus também poderia ser destruído. No meio desse percurso aí, nós sabemos que 1/3 dos céus, conforme Isaías nos ensina e Ezequiel também, 1/3 dos anjos do céu se rebelaram contra Deus e acompanharam Lúcifer na sua rebelião, né? Então esse número criado por Deus de milhares, 33,33% deles, 1/3, acompanhou Satanás na sua rebelião e deixaram de ser anjos para se tornarem demônios. Mas eles continuam sendo seres espirituais, né, que não podem ser destruídos. Tanto que em Apocalipse, né, quando está no final de todas as coisas, Deus lança o diabo, que era Lúcifer, que era um anjo, que é um ser espiritual, com os seus demônios, que são seres espirituais, no lago de fogo e de enxofre, para que ali eles fiquem durante toda a eternidade, né? Então, ou seja, anjo não vai ser destruído, ele vai ser lançado, conforme Apocalipse 21, 22 lá, ele vai ser lançado no lago de fogo, né? Então, quando Deus, eu contei toda a história para não ficar perdido, quando Deus cria os anjos, existe um serviço a ser praticado no céu, existe um serviço que Deus esperava que ele fosse executado, e Deus também queria ser adorado, e isso acontece de forma imediata, Deus faz todos surgirem ao mesmo tempo, né? Na criação dos anjos, parece que não satisfaz a vontade de Deus em ser louvado, então Deus vai partir agora para uma segunda criação. É claro que ele não foi decidindo isso à medida que as coisas foram acontecendo, não, né? O Senhor já tinha tudo planejado, porque ele é Deus, né? Mas aparentemente, o que acontece? Essa criação dos anjos não satisfaz a vontade de Deus de ser louvado, de ser engrandecido. Então Deus vai criar um homem. Para Deus criar um homem para cumprir esse propósito de louvor, né?
O que Deus faz? Deus vai criar o universo, Deus vai criar a terra, Deus vai fazer crescer plantinha, Deus vai criar os animaizinhos, vai separar o dia da noite, vai pôr o sol, essa coisa toda, a criação toda e tal. Quando tudo está criado, Deus então cria o ser humano para satisfazer essa sua vontade de louvor. Deus cria o homem para quê? Para que ele fosse louvado, para que ele fosse adorado. Não da mesma forma como aconteceu com os anjos, que Deus não queria apenas ser louvado, porque os anjos já faziam isso. Deus queria ser louvado de uma forma diferente, não como criados para aquilo, como aconteceu com os anjos, mas Deus queria agora que esse louvor acontecesse de forma espontânea. Deus queria agora que isso partisse do desejo do coração de sua criação, a escolha e a opção por louvar e bendizer o seu nome. Então, ou seja, o louvor ele se torna tão importante quanto a adoração, porque ele faz parte de um propósito de criação do homem. Então, desde já eu aprendo que nós fomos criados para o louvor do Senhor. Ou seja, um propósito tão grande quanto a adoração. Você foi criado para louvor ao Senhor. Então, ou seja, essa necessidade de sermos criados aí para o louvor vai trazer o louvor como algo evidente dentro da vida do ser humano, tá? Independente dessa questão de pecado, se a gente pega, não vamos pegar por enquanto essa questão de Gênesis 3, que o homem pecou. Quando Deus cria o homem para louvor. Isso quer dizer que vai haver dentro do homem uma necessidade de louvor. Então, sem pegar essa questão de pecado, independente de quem seja esse homem, ele sempre terá necessidade de louvor, não é? E aí o homem vai direcionar esse louvor ele vai canalizar esse louvor para alguma coisa. Então, pegando agora, pulando essa parte do pecado e já olhando para o homem dentro dessa atmosfera pecaminosa, quando o homem não louva a Deus, ele louva outra coisa. Ou ele louva um Deus de barro, ou ele louva um Deus de pedra, um Deus feito por mãos de homens, ou ele louva o dinheiro, ou ele louva as suas riquezas, ou ele louva a sua família, mas algo ele vai dedicar o seu louvor. Quando algo bom acontece na vida dele, aí ele fala lá, obrigado àquilo que ele louva, Porque há dentro do homem uma necessidade de louvor, entende isso? Quando o ser humano foi criado, quando o homem foi criado, foi colocado dentro dele como propósito para ele o louvor. Então ele vai louvar. O nosso grande problema hoje é porque muitos homens louvam aquilo que é errado, louvam aquilo que não é certo e acabam deixando o verdadeiro louvor em segundo plano. Então, o propósito do louvor, ele é grande como o da adoração, porque o Senhor criou o homem para o louvor, conforme nos ensina Isaías também. Outro aspecto importante a respeito dessa palavrinha aí, louvor. Nós que servimos a Deus, Israel no Antigo Testamento e a igreja no Novo Testamento, nós estamos servindo ao Senhor e precisamos louvar a esse Deus. Por isso que eu peguei o texto de Salmos, o texto do 148 que diz, louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas. Eu peguei esse texto porque esse texto fala que seja jovem, seja velho, seja mancebo, seja donzela, seja rei, seja juiz, seja quem for, seja as estrelas, seja os céus, sejam os animais, completando com o Salmo de número 150, todo ser, ele precisa louvar ao Senhor. Então, nós que servimos a Deus, precisamos entender que fomos criados para o louvor, O louvor quer dizer adorar a Deus por aquilo que Ele faz. Melhor dizendo, render graças ao Senhor por aquilo que Ele faz. Então pensa comigo, se Deus faz alguma coisa na sua vida, você precisa louvá-lo, O nosso tema de hoje, você precisa do louvor. Então, ou seja,
Na adoração você rende graças ao Senhor por aquilo que Ele é. No louvor você rende graças a Deus por aquilo que Ele faz. Todas as vezes que Deus faz alguma coisa na sua vida, você precisa louvá-lo. Deus abriu uma porta, louve ao Senhor, né? Deus te curou da enfermidade, louve ao Senhor. Deus moveu aquela causa na justiça para você, louve ao Senhor. Deus proveu na sua vida, louve ao Senhor, né? Nós louvamos a Deus por aquilo que Ele faz. O Senhor te salvou, louve ao Senhor. Deus escreveu o seu nome no livro da vida, louve ao Senhor. Ele perdoou os seus pecados, louve ao Senhor. Ele sarou suas feridas, louve ao Senhor. Então louvor é quando nós rendemos graças a Deus por tudo aquilo que Ele faz. E Deus sempre terá feito alguma coisa em nossas vidas para que nós venhamos dar para Ele o nosso louvor, entende? É claro que a adoração, ela me tira a responsabilidade de render graças a Deus apenas quando Ele faz alguma coisa. A adoração me ensina que eu tenho que render graças a Deus independente se Ele faça alguma coisa ou não. Mas como o nosso tema aqui hoje é louvor, já deu para perceber que isso jamais aconteceria. Nós sempre teremos um motivo para render graças ao Senhor por aquilo que Ele faz, né? Então isso é louvor. Todas as vezes que Deus faz alguma coisa na sua vida, você precisa louvá-lo. O louvor, diferente da adoração, ele possui ferramentas externas. Então, por isso que eu peguei aqui o nosso estudo bíblico a partir da comparação louvor e adoração, porque muitas pessoas pensam assim: a adoração é quando eu rendo graças a Deus por aquilo que Ele é, e é íntimo, é profundo, eu não preciso de nada. No louvor, eu vou render graças a Deus por aquilo que Ele faz e eu vou precisar de alguma coisa, né? Eu vou precisar do meu fôlego, eu vou precisar da minha voz. O texto diz assim, Salmo 150, todo ser que respira, louve ao Senhor. O texto bíblico do Salmo 146 até o Salmo 150 vai nos ensinar que as aves do céu louvam ao Senhor com o seu cantar, com o seu assobiar, com o seu gorgojar, né? As vacas louvam ao Senhor com o seu mugido, né? O vento, como nós lemos no Salmo 148, louva ao Senhor com o seu tempestuoso. As ondas do mar louvam ao Senhor com o seu barulho. Tudo o que faz emite som, tudo o que tem fôlego acaba de alguma forma adorando ao Senhor. Isso quer dizer que através do louvor eu vou precisar de ferramentas externas. Eu tenho ferramentas externas, eu tenho minha voz, né? Eu tenho o meu respirar, eu tenho o meu fôlego para que através dele eu louve ao Senhor. Além desses aí, existem outras ferramentas. O Salmo cita muitos instrumentos, né? Então, ou seja, quando eu toco um instrumento, esse instrumento precisa ser tocado para o louvor a Deus, né? Então, já são ferramentas a mais. Eu já tenho o meu louvor, o meu fôlego, perdão, eu já tenho a minha voz. Se eu tocar um instrumento, vai ser melhor ainda. Se eu souber controlar minha voz dentro das notas musicais, melhor ainda, porque para Deus precisa ser feito da melhor forma possível. Eu tenho a minha vida, o meu corpo para poder louvar a Deus, né? Também é outra ferramenta. Eu tenho a oferta, eu tenho o dízimo, que são atitudes de louvor, embora foi o nosso assunto de semana passada, né? Só aqui dando uma pincelada, porque também faz parte do louvor. Se você perdeu aí a nossa mensagem a respeito de dízimo, é só entrar lá no canal da igreja, no YouTube, Batista Nacional Atos, né? Tem uma página no YouTube, e aí o culto de terça-feira da semana passada, né? Se hoje é 11, o culto aconteceu dia 4 de agosto, né? Então dia 4 a gente trouxe aqui uma mensagem sobre dízimo, assiste lá, que eu tenho certeza que vai somar bastante aí a sua caminhada.
Então, ou seja, o dízimo e uma oferta também são ações de louvores a Deus, né? No Antigo Testamento, o homem cuidava de animais e plantava no campo. Então, quando Deus abençoava a sua criação ou abençoava o seu plantio, ele pegava daquilo que ele criava ou daquilo que ele plantava e oferecia como sacrifício de louvor a Deus, ou seja, como gratidão. Deus deu para ele lá 1 hectare de milho, ele pegava lá uma parte desse milho, 10% desse milho, e dedicava aquilo a Deus, levando aquilo até o templo, né? Se ele tinha lá uma criação de ovelhas, ele pegava uma ovelha, a melhor delas, né? E ali sacrificava ela como louvor ao Senhor e entregava também a Deus como sacrifício de louvor. Hoje nós trabalhamos e recebemos o nosso salário no final do mês. Então, quando você vai lá e retira aquilo que é para Deus, ou recebe um dinheiro a mais, né? Ou Deus abre uma porta, move uma causa, você vai lá e separa a mais daquilo que você já teria que dar obrigatoriamente, né? Como oferta de louvor ao Senhor. É uma ferramenta externa. Outras ferramentas externas que nós temos é o culto a Deus, né? O culto ao Senhor é também uma ferramenta de louvor. Talvez quando Deus faz algo na sua vida e você quer agradecer, então você dedica a Deus um culto, você pede um culto na sua casa, você pede um culto especial na igreja, como sinal de gratidão, de louvor a Deus por aquilo que Ele faz. Então, ou seja, a adoração não tem ferramentas internas porque ela é íntima, ela é profunda, né? Ela acontece dentro do homem. O louvor possui ferramentas externas, né? Ou seja, você não tem só que adorar, você tem que louvar. E dentro do louvor você vai precisar utilizar dessas ferramentas externas para entregar a Deus o seu perfeito louvor, né? E aí quando nós falamos de louvor, nós estamos falando dessas ferramentas externas. Compreendido então o que é louvor, pastor, o que é louvor? É render graças ao Senhor por aquilo que Ele faz. Como louvar ao Senhor? Como render graças ao Senhor? Irmãos, logo quando nós nos convertemos, muitas coisas em nossas vidas mudam, se transformam. E uma delas é o nosso linguajar, o nosso falar, o nosso palavreado, né? Então, se antes você xingava muito palavrão, agora você vai canalizar isso para coisas que agradam a Deus. Então, por exemplo, você no seu dia a dia, comece a colocar dentro do seu vocabulário as palavrinhas glória a Deus, louvado seja o Senhor, né? Para talvez que você está ali, aí vem a solução de um problema, você fala glória a Deus, obrigado Senhor, né? Para que talvez no momento ali que você está na sua casa, acontece uma coisa boa, você aleluia. Talvez você está ali fazendo uma comida e aí na hora que você prova, está temperadinha, está cozidinho, ficou legal, você glória a Deus, louvado seja o Senhor, né? Porque são atitudes assim que nós devemos mesmo louvar o nosso Deus, são as ferramentas externas. Então nós precisamos aprender que o nosso palavrear, o nosso falar, o nosso palavreado muda quando nós nos convertemos, né? E é assim que nós louvamos a Deus. Nós louvamos ao Senhor na igreja, e aí entram alguns aspectos importantes quando falamos a respeito da igreja. Sabe por quê? Porque muitas pessoas se perguntam assim, o que eu vou fazer na igreja? Quinta-feira nós teremos culto da vitória, né? Teremos uma palavra, teremos um louvor. O que eu vou fazer na igreja? Será que eu vou na igreja para ver o pastor Tiago? Será que eu vou na igreja para encher uma cadeira que estaria vazia? Para que eu vou na igreja? Eu vou na igreja para receber uma bênção, para receber uma vitória? Essa é uma grande incógnita, porque a casa, independente do culto que vem acontecer na igreja, e me direciono até a casa de Deus, na minha mente, no meu coração, a única coisa que precisa estar lá é que eu estou indo à casa de Deus para louvar a Ele, né? Então, quando a gente fala a respeito aí do culto, da igreja, o que eu venho fazer na igreja? Eu venho cumprir o propósito a qual Deus me criou. Eu venho cumprir o propósito a qual o Senhor me chamou, que é o de louvá-lo na sua casa. Eu não venho à igreja por outro motivo, né?
Você não vem à igreja ver alguém, você vem na igreja louvar ao Senhor. Irmãos, isso é muito sério, porque quando a gente vai à igreja com outra perspectiva que não seja essa, um dia nós seremos frustrados. Por exemplo, suponhamos que você venha na igreja para receber uma bênção. Aí você vem na igreja, aí você não recebe a bênção. Como que você vai ficar? Decepcionado. Ah, não vou à igreja mais. Eu fui à igreja para receber uma bênção e não recebi a bênção, não vou na igreja, né? E aí a sua fé vai esfriar, aí você vai começar a pecar, aí você vai começar a não agradar o coração de Deus, as coisas vão começar a dar errado, e aí o negócio desanda para o nosso lado, né? Se eu falasse, vou na igreja por conta do pastor Tiago, e aí você chega na igreja, quem está pregando não é o pastor Tiago, o que acontece com você? Se frustra. Você chega na porta, não é o pastor Tiago aqui hoje? Não, eu vim cá por conta do pastor Tiago. Aí você não consegue cultuar, você não consegue celebrar, você não consegue se alegrar, né? Aí você vem e pensa assim, não, eu vou na igreja para encher uma cadeira. Na hora que você chega lá e senta na sua cadeira, tem outras cadeiras vazias. Você pensa, não vou vir, ninguém está vindo, só eu estou indo, então eu também não vou. Está vendo como estar na igreja, por alguns motivos, é errado? Eu tenho que estar na igreja, quando eu saio de minha casa para estar na igreja, o motivo que me leva até a igreja é louvar o Senhor. E isso para nós precisa ser um motivo de grande alegria, né? De pensarmos assim, maravilha, hoje é quinta-feira, dia de adorar o Senhor, hoje é domingo, dia de louvar o Senhor, eu vou ir para a casa de Deus, eu vou louvar o nome do Senhor, porque Ele escreveu meu nome no livro da vida, porque Ele abriu aquela porta, porque Ele me curou, porque Ele me libertou, porque Ele abençoou a minha esposa, porque Ele fez algo na vida do marido, porque Ele fez algo na vida do filho, eu vou louvar o Senhor. Essas são as nossas intenções estando na igreja, né? Qualquer coisa, meu irmão, diferente disso que eu falei, pode te causar decepção e aí o seu culto não é aceito, né? A gente bate muito nessa tecla, quando você vem à igreja, do seu culto ser aceito, ser recebido, do seu louvor ser aceito, seu louvor ser recebido. Então você precisa entender que quando você vai à casa do Senhor, você vai à casa do Senhor para que Ele seja louvado, né? Então quando você chega à casa do Senhor, geralmente é comum em todas as igrejas nós termos um momento de louvor. Dentro de uma igreja batista, né? A igreja batista possui, eu falando batista porque estamos dentro de uma igreja batista e eu sou um pastor batista. Eu me converti na igreja batista, eu me batizei numa igreja batista, quem me converteu foi um pastor batista, né? Quem me casou foi um pastor batista. Eu me formei no seminário batista, fui trabalhar como pastor numa igreja batista, estou numa igreja batista até hoje, então vou falar a nível batista. Quando nós falamos de uma igreja batista, a igreja tem um ministério de louvor, né? E aí você chega, tem um período de louvor de 25 a 30 minutos, e aí, para que é esse período de louvor, né? É um período onde Deus vai ser louvado através de canções. Outra ferramenta externa que eu não citei agora há pouco, né? A canção, a música, é a ferramenta externa, principal ferramenta externa, aliás, biblicamente falando, para que o nome de Deus seja louvado. Então tem esse período de louvor. Se fosse numa Assembleia de Deus, para a gente usar como exemplo, alguns irmãos teriam a oportunidade para cantar louvores durante um determinado período de tempo, até que a palavra fosse pregada. Numa igreja batista tem um ministério de louvor que vai cantar canções até que a palavra seja pregada. Então você chega na igreja e tem um momento de louvor. Eu não posso confundir esse momento de louvor com algumas coisas que algumas pessoas pensam. Tem gente que pensa assim, que o momento de louvor é para dar tempo de todos os irmãos chegarem na igreja. Isso está errado, irmãos. O período de louvor não é um momento para esperar todos os irmãos chegarem na igreja, não. O momento de louvor é um momento onde Deus vai ser adorado no culto. E muitas vezes, o único instante que Deus vai ser adorado no culto é durante o período de louvor. Quer que eu te prove? Por exemplo, o pastor vai pregar. Aí o pastor prega sobre salvação.
a pessoa tem que ser salva, que o nome dela tem que ser escrito no livro da vida, que ela tem que aceitar Jesus, ou algo nesse sentido, né? Ou algo nesse aspecto aí. Ou seja, o tema da palavra foi salvação. E que horas que Deus foi adorado? No momento de louvor, só naquele momento de louvor e adoração, né? Talvez você venha para a igreja e o pastor vai puxar a orelha, vai falar sobre santidade, sobre compromisso, sobre fidelidade. E que horas que Deus foi adorado? Deus foi adorado no período de louvor, não é? Por isso que quase 50% do nosso culto, ele é louvor, porque o principal objetivo de estarmos aqui é o de louvarmos a Deus, render graças ao Senhor por aquilo que Ele faz, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, ou por algo que Ele agiu, ou por algo que Ele fez na nossa vida durante aquele dia, ou durante aquela semana. Então, louvor não é um momento para que todos os irmãos cheguem na igreja. Você precisa chegar na igreja antes do louvor começar, né? Para quê? Para que você adore ao Senhor, para que você louve a Deus o maior período possível, né? Para que o louvor seja dado a Deus no maior período possível. Amém? Esse ministério de louvor da igreja, ele é uma ferramenta externa para o louvor, né? E aí eu tenho que entender algumas coisas a respeito disso. Primeiro, não é uma banda de música, né? O louvor na igreja, ele não é uma banda de música. Você não vem à igreja assistir a banda de música tocar. Não é isso que você vem fazer na igreja, né? O ministério de louvor da igreja, seja batista, assembleia, quadrangular, ele está na frente do altar, o irmão que ganha uma oportunidade, para conduzir a igreja numa adoração, né? Então, por exemplo, se chegar o pessoal do louvor e cantar música que ninguém conhece, e não chamar a igreja para louvar, e só apresentar e descer do altar e ir embora, não foi louvor, foi a apresentação da banda de música. E o ministério de louvor da igreja não é uma banda de música que vai chegar, se apresentar, que todo mundo vai se vestir bem, não é? Vai cantar maravilhosamente, vai fazer as vozes e vai cantar músicas difíceis e todo mundo só vai participar e vai descer do altar e vai embora. Não. O ministério de louvor da igreja, ele não é uma banda de música. Nem o pessoal que está em cima do altar, que faz parte do louvor, pode pensar que é uma banda de música, né? Eu vim cá me apresentar porque eu sou bom, porque eu canto bem, porque a igreja veio me ver. Ele não pode pensar dessa forma. E a igreja que está sentada no banco também não pode pensar dessa forma. A igreja que está sentada no banco, adorando a Deus, ela não pode pensar assim: ó, os irmãos estão tocando bacana, vou assistir eles cantarem aqui porque eu vim para receber a palavra. Não pode pensar desse jeito. Você está aqui para cantar junto, né? Porque lembra que eu disse que música é uma ferramenta do louvor? Se o ministério de louvor vai cantar a música, é para você cantar junto. É por isso que a gente faz uso de data show, é por isso que a gente tem que aprender as músicas que se cantam na igreja, para que na hora que o ministério do louvor cantar, a gente venha cantar junto. Irmãos, é errado a gente estar na igreja durante o período de louvor, enquanto o louvor está cantando, a gente está viajando na maionese, né? Está só esperando, ainda pensando assim: gente, que louvor demorado, que louvor que não acaba. O ministério de louvor não é para ser assistido. O ministério de louvor é para que você acompanhe, é para que você cante junto. Para que na hora que os irmãos cantem assim: ao único que é digno de receber. Ó, é louvor a Deus. Você também diga: ao único que é digno de receber. Então, ou seja, é para que nós sejamos conduzidos a esse momento de rendimento, né, de rendição, de graças ao Senhor, né? Então, o louvor não é uma banda de música para se apresentar ou para ser assistido. Então, o pessoal do louvor também tem que ficar bem atento a isso, porque quando nós falamos de louvor, nós estamos falando de algo muito sério, né? Por exemplo, biblicamente falando, a gente chega à conclusão de que todos os instrumentos que existem foram criados para que Deus seja louvado, né? Olha que maravilha, Deus deu sabedoria ao homem para inventar o violão, para que usasse o violão, ou o teclado, ou a bateria, ou a guitarra, ou qualquer outro instrumento, né? Para que o nome dele fosse adorado. A gente o homem pegou esse instrumento
para cantar a traição no casamento, a bebida no bar, a secretária, né? Então assim, a gente pegou esse instrumento para fazer rock and roll, para falar de sexo, para falar de drogas, para incitar coisas erradas, para adorar outras coisas que não são o Senhor. Mas quando Deus deu a ideologia para o homem de criar, né, a inteligência ao homem para criar os instrumentos, Deus fez isso para que o nome dele seja louvado, para que o nome dele seja engrandecido, né? Então, ou seja, isso cria dentro de nós uma responsabilidade muito grande, né? Quem vai ministrar louvor na igreja, ou a igreja que vai participar do louvor, não pode encarar isso de qualquer maneira, né? Irmão, é o propósito da nossa criação, é o único ministério bíblico que não termina. Quando Jesus voltar, eu não vou precisar pregar mais. Quando Jesus voltar e a gente for para o céu, nem da Bíblia a gente vai precisar mais, porque o verbo vivo, encarnado, o verbo encarnado, estará pessoalmente com a gente. Nem da Bíblia você vai precisar mais. Você não vai precisar mais de santidade, porque lá você estará acima do pecado. Olha para você ver que coisa. Mas o louvor, esse vai perpetuar por toda a eternidade. Meu irmão, a pregação passa, a Bíblia passa, até a santidade passa, mas o louvor vai continuar. Isso traz para nós uma responsabilidade sobre o louvor muito grande, tanto para quem canta, quanto para quem está na igreja, né? A Bíblia diz, no Salmo 15, no Salmo 24, que para louvar o Senhor, para subir ao Monte Santo do Senhor, e isso era para cantar louvores, tinha que ser limpo de mão e puro de coração. Irmãos, se alguém no Antigo Testamento fosse louvar a Deus no tabernáculo ou no templo, construído por Salomão, posteriormente por Esdras, renovado por Herodes depois, essa pessoa era consumida, ela virava fumaça na mesma hora. Olha que coisa interessante, irmãos. Olha que responsabilidade grande, não é? Nós não podemos louvar a Deus de qualquer maneira, com a vida toda torta, não é? A pessoa que vai subir no altar para cantar, não vai subir lá mostrando a coxa numa saia rachada, ele não vai vestir uma calça estilo Zezé de Camargo, mostrando as formas do corpo, né, as partes íntimas, o formato das partes íntimas do corpo, porque o que ele vai fazer ali é muito sério, não é? Então, uma pessoa que vai cantar ali, ela não pode estar vivendo uma mentira, ela não pode estar no adultério, na prostituição, na pornografia, né? O louvor é um negócio muito sério, irmãos. Antes de subir, ela tem que orar, ela tem que pedir perdão. Eu até penso que, me veio isso na cabeça aqui agora, não é uma chamada de atenção, não é uma dica. Eu até penso que quando a gente vai orar ali, antes de começar o louvor, ou mesmo quando a gente chega na igreja, não é só quem ministra louvor, não, quem participa do louvor também. A pessoa que vai louvar, que vai começar aquele momento de louvor ali, em vez dela pedir Deus para abençoar o louvor, não é? Acho que ela tem que pedir mesmo, meu Deus, abençoa o louvor. Ela não tem que pedir só para Deus abençoar o louvor, não. Ela tem que pedir perdão. Tem que falar assim, Senhor, eu estou indo te louvar agora, eu vou cantar o Senhor, eu vou tocar o Senhor, me perdoa pecados que eu tenho cometido, que me impossibilitariam de passar por isso aí, de fazer isso, me perdoa em nome de Jesus, para que eu possa cantar o Senhor com o meu coração limpo, com a minha mão pura, né? A gente pensa assim, quando a gente pensa assim, Senhor, abençoa o louvor, né? O que a gente está querendo na bênção do louvor? Que o louvor seja bonito, tem que ser, não é? Que as pessoas sintam a presença de Deus no louvor, e tem que sentir mesmo, não é que não tem que sentir não, tem que sentir, que todo mundo tem que bater palma e falar assim, o louvor é bom, isso aí já não tem que acontecer, porque é a glória de Deus, né? Então, a gente está orando para Deus abençoar o louvor, a gente tem que orar também, pedindo a Deus misericórdia, falando assim, perdoa, eu vou cantar agora, tem misericórdia da minha vida, eu vou fazer o que é mais sério na história da humanidade para fazer, que é louvar ao Senhor, né? Então, meu irmão, quando você vir para a igreja louvar, seja para cantar com o ministério, seja para cantar do banco da igreja, entenda que você precisa fazer isso com um grau de responsabilidade muito grande, porque é o propósito da nossa criação, não é? A gente precisa encarar isso com o mesmo peso que a gente encara a pregação da palavra de Deus, a glória de Deus no nosso meio, não é verdade?
Então, assim, louvar a Deus não é qualquer coisa. Louvar ao Senhor não pode ser de qualquer jeito. A gente poderia falar muito aqui sobre o ministério de louvor dentro da igreja e dar algumas dicas, mas isso vai ficar para uma outra mensagem ou para um período que a gente tiver só com o pessoal do ministério de louvor mesmo. A gente precisa entender que o que acontece na igreja durante o período de louvor é algo muito sério, não é? É algo que de fato a gente precisa encarar com muita responsabilidade, né? Então, assim, quando nós estamos na igreja, nós estamos aqui para louvar o Senhor, não é? Nós precisamos, irmãos, lembrar de louvar a Deus pelo emprego que Ele nos tem dado, pela bênção dele sobre nossas vidas. Todas as vezes que Deus faz algo sobre nós, nós precisamos render a Ele o nosso perfeito louvor, não é? E aí, mais uma vez eu ressalto, o louvor não é algo a ser feito de qualquer maneira. Quando eu falo que vou louvar a Deus, isso precisa ser feito de coração, com toda sinceridade. Isso precisa ser feito com o meu melhor. Se eu vou cantar a Deus, eu preciso cantar com o meu melhor. Se eu vou fazer para Deus, eu preciso fazer da melhor forma possível. Amém? Então fica aí uma introdução. Não vou considerar essa mensagem um estudo bíblico sobre louvor, não. Vou considerar essa mensagem uma introdução sobre louvor, não é? Para a gente poder começar a pensar mais a respeito do assunto louvor e tratar isso com mais responsabilidade dentro da nossa vida. Louve mais ao Senhor e aí você vai ver que a sua vida vai ser mais abençoada. No início dos anos 2000, final da década de 90, tinha uma cantora que se despontou, né, naquela geração, e aí eu sou dessa geração, né? É a Lauriette. Uma hora pesquisa aí, ouve uns hinos da Lauriette. A Lauriette tinha uma canção que dizia: não importa, louve, está sofrendo, louve, está chorando, louve, né? Não importa o que aconteça, louve. Nós precisamos entender que fomos chamados e criados para louvar a Deus. Reclame menos e louve mais ao Senhor. Eu tenho certeza que sua vida vai melhorar muito. Então, meu irmão, louve mais ao Senhor, cante mais ao Senhor. Nós estamos virando uma igreja no século 21 que não canta, que não louva a Deus com canções, não é? Às vezes você para aí na sua casa, põe uma música do Gustavo Lima, do Zé Neto e Cristiano, do Chitãozinho Chororó, e não põe uma música que louva ao Senhor. Inverte esse papel. Comece a colocar músicas que louvam, que adoram o nome do Senhor, e você vai ver que a situação vai mudar, que a coisa vai ficar diferente. Nós precisamos louvar mais, irmãos. Quando você vir para a igreja, entenda que é para louvar ao Senhor. Quando você estiver na sua casa e Deus fizer algo por você, louve ao Senhor. Nós precisamos adorar. Adoração é íntimo, é mais profundo, é um estágio acima do louvor. A gente compreende isso perfeitamente, mas isso não quer dizer que o nosso louvor tem que ser esquecido ou que nós não devemos louvar. Muito pelo contrário, esse é o propósito da nossa criação. Então aí na sua casa, louve ao Senhor, não é? Engrandeça o nome do Senhor. Diga aleluia, a palavra quer dizer glória a Deus, não é? Dê glórias ao Senhor, renda graças ao Senhor. Agradeça ao Senhor mais e reclame menos, porque é isso que Deus espera de cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Deixe aí o seu comentário, o seu amém, né? Dê uma curtida aí para o Facebook entender que essa publicação tem que ser vista por outras pessoas. Nos ajude aí. O simples fato de você curtir, deixar um amém aqui no comentário, um glória a Deus, já nos ajuda aí a divulgar a palavra do Senhor em tempos de redes sociais, né? Glória a Deus. A irmã Michele deixou aqui, ó: ouvir louvor quando estou trabalhando é ótimo, né? Glória a Deus. É mesmo, irmã, ouvir louvor, nós precisamos ouvir sempre, né? Quando a gente está trabalhando é melhor ainda, em nome de Jesus. A irmã Fernanda Maisveuri, que está nos assistindo, a Maria Odete deixou um amém, o Marco Antônio, o Juliano deixou aqui um glória a Deus, a irmã Fernanda deixou um glória a Deus, Ismeire, boa noite, graça e paz. A Maria Odete, graça e paz, irmãos, graça e paz, Maria Odete. A Edileia, nos ajude compartilhando.
a Sandra Caetano, a Vanessa Costa Miranda, a irmã Ieda Lacerda, a Sônia Lacerda, o Júlio, o Washington Costa, foram alguns irmãos aí que nos acompanharam durante esta mensagem, né, que ela tem alcançado aí, edificado a sua vida em nome de Jesus. Ouvir louvores é uma bênção. Irmãos, como que a gente precisa voltar a essa prática? Hoje está tão fácil, porque hoje você tem web rádios, né? Que na nossa cidade mesmo tem uma web rádio cristã com o Moisés, não é? Então assim, hoje está tão fácil, tantas web rádios por aí. Eu gosto muito da Transmundial. Você abaixa o aplicativo lá, Rádio Transmundial, você vai ver, a Transmundial só canta hino antigo, é uma bênção. Abaixa o aplicativo, hoje é tão simples, hoje é tão fácil, está na palma da nossa mão, poder colocar louvores. Tem o YouTube cheio de louvores, né? Todos os cantores evangélicos têm páginas na internet com louvores, e hoje a gente não valoriza esse tempo, a gente não valoriza esse momento, que nós possamos aí com esta palavra aprender a louvar mais o Senhor em nome de Jesus, amém? Meu irmão, te agradeço por ter nos assistido aí durante 1 hora de prazo. Não esgotamos o assunto e nem teria como, porque louvor é muito grande. Eu teria umas 10 mensagens sobre louvor aqui para trazer para os irmãos, mas que esta pequena introdução aí a respeito de louvor possa ter trago mais luz aí ao seu coração a respeito do assunto e possa ter te levado a adorar um pouquinho mais em nome de Jesus, amém? Beijo no coração, graça e paz, que o Senhor te abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus.